Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos e amigos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que evangelista Manuel Silva Messa, quero trazer uma palavra para os vossos corações, para que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas, abrindo o vosso entendimento, para que vocês possam compreender a extensão da grandeza do amor de Deus e o que o Senhor nosso Deus Ele tem projetado, preparado para as nossas vidas e sobre os nossos corações, pois o Senhor tem para nós pensamentos de paz, de alegria e não de tristeza, de angústia e dor. Mas o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito e é o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então aqui vamos ler uma passagem bíblica que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do número 16, versículo número 16. A parábola da candeia. Diz assim a palavra do Senhor. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouves, porque qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Que nós podemos ver a passagem bíblica, o Senhor nos orientando através da palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo também, Ele disse que a sua palavra verdadeiramente ela é luz para os nossos caminhos, ela é luz para os nossos pés, para que nós andemos diante da luz da presença do Espírito Santo do Senhor e possamos ser orientados e direcionados através da palavra de Deus. Não tem como nós termos uma vida de perseverança e de obediência diante da presença do Senhor se não propormos dentro dos nossos próprios corações em termos uma vida de santificação e de obediência e de perseverança diante da palavra de Deus. Então aqui na parábola da candeia traz para as nossas vidas como nós devemos nos comportar e nos mantermos diante da presença de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele diz aqui na sua própria palavra: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Aqui nós podemos ver a palavra do Senhor, que quando nós acendemos uma luz, nós devemos colocar ela em um lugar de destaque, para que aqueles que entrarem na casa, eles possam olhar e ver a luz brilhar. Porque quando a luz, você sabe o que você está fazendo. Se não há luz, você pode tropeçar. Assim também é as nossas vidas. Jesus, simplificando através desta parábola,
ele estava dizendo para mim e para você que nós devemos e temos que aplicar a sua palavra ao nosso coração, para que assim nós tenhamos uma vida irrepreensível, uma vida sem mancha, sem mácula, uma vida diante da sua presença, sem ter do que nos envergonhar, porque sobre nós resplandece a luz de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então aqui é bem claro que ninguém que ele vai acender uma candeia, ele vai cobrir ela, mas com certeza ele não vai cobrir ela com um vaso ou vai colocar ela debaixo de um alqueire, mas ela vai ser colocada dentro da casa. Ali é um lugar de destaque para todos aqueles que entrarem na casa, eles possam ver a luz brilhar. Assim também é as nossas vidas. Se nós não fizermos por onde aplicarmos a nossa vida, o nosso coração diante da presença do Senhor, nós seremos semelhante a uma luz fosca, apagada, que não dá brilho. Mas quando nós aplicamos as nossas vidas, os nossos corações diante da presença do Senhor, então nós nos tornamos luz e todos querem se aproximar de nós, porque nós transmitimos coisas boas, palavras de incentivos, palavra que traz curas, milagres, vitórias, libertação. Porque sobre as nossas vidas repousa a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele faz parte das nossas vidas, porque estamos em conformidade com a palavra de Deus. É necessário, meu amado e meu querido amigo, irmão e colega, que nós venhamos propor dentro dos nossos próprios corações, em termos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor e andarmos na luz do rosto do Senhor, para que não tenhamos do que nos envergonhar, mas que a luz que há em nós, ela venha resplandecer nas trevas, para tirarmos das trevas aqueles que se encontram distanciados, afastados da presença do Senhor. Então a palavra de Deus aqui, essa parábola, ela é uma ferramenta que nos indica como nós devemos nos apresentar e nos encontrarmos diante da presença do Senhor, sem termos do que nos envergonhar, mas propor dentro dos nossos próprios corações, em termos uma vida de obediência, perseverança e dedicação. Então aqui é bem claro, ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Então, meus queridos, você, eu, somos a luz nas trevas, na escuridão. Então nós não podemos andar de qualquer forma ou de qualquer maneira, senão nós seremos confundidos com as trevas. E nós não fomos chamados para sermos confundidos com as trevas, mas fomos chamados para sermos diferentes e fazermos a diferença. Então que a luz de Jesus Cristo, ela possa resplandecer sobre a sua vida, sobre o seu coração. E assim, você cada dia mais estará crescendo na graça, no conhecimento e na sabedoria da palavra de Deus, direcionado através do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu coração. O número 17 nos diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz.
Então, meus amados e queridos irmãos, há uma grande responsabilidade e para nós nos apresentarmos do Senhor, porque tudo aquilo que nós praticarmos ou fizermos que não agrada ao Senhor, com certeza Ele virá à luz. Então, muitas vezes, estejamos fazendo algo que desagrada ou nos afasta ou nos impede de termos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. E por nós não observarmos a palavra do Senhor, que realmente ela é luz para os nossos caminhos, né? E luz para os nossos pés ali. Então, se nós não observarmos a palavra do Senhor, não tem como nós andarmos diante da presença de Deus. Mas aqui o versículo, ele vai nos relatar, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Então aqui é bem claro a palavra do Senhor. Quando nós praticamos algo que desagrada ou que nos desabona diante da presença de Jesus Cristo, aqui está registrado. Está dizendo que todas as coisas que estiverem ocultas, elas serão manifestadas. Então, meu querido, procure andar diante da presença do Senhor, na luz do olhar de Deus, e assim você estará com a sua vida pronta, preparada, diante da presença do Espírito Santo de Deus e andando em conformidade com a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui, continuação do versículo, nem escondendo que não haja de saber-se e vir à luz. Então aqui está dizendo que tudo há de manifestar-se, nem escondido que não haja de saber-se e vir à luz. Então, quando nós propomos dentro dos nossos corações em termos uma vida em conformidade com a palavra de Deus e andar sobre os cuidados de Jesus Cristo e sobre a sua palavra, então aqui vai nos relatar as Escrituras Sagradas, que diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Então tudo aquilo que nós praticamos ou achamos que está às escondidas, ela, a luz. Se ela não vir à luz aqui, enquanto você se encontra vivo, mas diante dos olhos do Senhor, o Senhor está vendo tudo e todas as coisas. Talvez, quem sabe, você praticou algo, isso muitas das vezes te causa transtorno, traz angústia, tristeza, dor, mas quando nós chegamos diante do Senhor, confessamos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas impurezas e aquilo que nos atrapalha e que nos impede de termos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor, e confessamos para Ele, então o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas fragilidades, e novamente nós voltamos a ter paz, alegria e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quer ser uma pessoa bem-sucedida, abençoada, feliz? Não oculte as coisas que tu praticaste às escondidas, mas as coloque diante da presença do Senhor, e assim então tu terás uma vida de santificação e de obediência à palavra do Senhor, e o adversário das nossas almas, ele não terá do que te acusares. A Bíblia Sagrada nos relata e nos aponta que nós temos que tapar todas as brechas para não darmos legalidade sobre as nossas vidas, para que o adversário venha trabalhar sobre as nossas vidas através das brechas, ou seja, da legalidade que nós demos para ele. Mas quando nós colocamos em nossos corações em estar diante da presença do Senhor, procurando fazer a vontade e o querer de Deus,
Então o Espírito Santo do Senhor trabalha sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. O versículo 18 nos diz assim: Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela é bem clara, ela nos relata que quando nós temos alguma coisa, nós devemos cuidar daquilo que nós temos alcançado, da parte de Deus, porque aquilo que nós temos será nos dado mais se nós permanecermos diante da presença do Senhor. Mas se nós não estivermos em conformidade com a palavra do Senhor, então até aquilo que parece ter lhe será tirado. Mas o Senhor, não querendo tirar de você aquilo que Ele tem te dado, o Senhor quer que nós entremos em um concerto com Ele, em toda a nossa maneira de ser, em todo o nosso modo de agir, de proceder, que nós possamos fazer por onde, todos os dias, estar com as nossas vidas sempre prontas, preparadas diante da presença de Deus, para o agradarmos a Ele em tudo e procurar nos apresentarmos diante de Jesus Cristo na beleza da sua santidade. O Senhor, Ele nos tem chamado para sermos luz no meio das trevas. Então, meu querido, faça ou deixa que a luz de Jesus Cristo ela resplandeça sobre a sua vida, para aqueles que olharem para a sua vida e que se encontrarem sobre as trevas, eles possam vir para a luz que há em ti, que se chama Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos guarda, que nos consola, que nos protege, que nos enche da graça e do conhecimento. Então, vamos refletir mais uma vez sobre este último versículo aqui de Lucas 8, a partir do 16, mas eu quero frisar este último versículo aqui. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. Então, meus queridos, vê como nós nos comportamos, como nós agimos, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Meus queridos, então é um grande cuidado para as nossas vidas. Temos que zelar pelo nome do Senhor e através da palavra do Senhor, propor dentro dos nossos corações, em nos apresentarmos ao Senhor a cada dia, a cada momento, para que assim nós venhamos conseguir fazer com que a graça, o poder, a bondade, o amor e as multidões das misericórdias do Senhor, elas venham fluir sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. E aqui relata que nós temos que apresentarmos ao Senhor, e nós não podemos nos apresentarmos diante do Senhor de qualquer forma, ou seja, de qualquer maneira, mas devemos propor dentro dos nossos corações, em cada dia, estar nos abastecendo, nos alimentando da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela que nos sustenta, ela que nos mantém de pé. Dentro de todos nós seres humanos há uma guerra constante entre a carne e o espírito, e aquilo que você alimentar mais é o que sobressai sobre a sua vida. Então procure alimentar o seu espírito para que você possa viver em espírito e em verdade, procurando agradar ao Senhor. Porque se você continuar da forma e da maneira em que você se encontra, procurando simplesmente a sua própria vontade, o seu próprio querer, não tem como você crescer diante da presença do Senhor, na graça e no conhecimento. Então fique com este último versículo que diz: vede, pois,
como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer ter lhe será tirado. Então, meus queridos, é um grande cuidado para nós zelarmos de tudo aquilo que o Senhor nos tem proporcionado sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Fique com esta palavra. Eu quero estar orando ao seu favor, para que o Senhor venha abençoá-los grandemente da vitória. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos santas de poder e de glória. Faça com que o resplendor da luz do Senhor, com que a glória do Senhor venha se manifestar poderosamente sobre a vida, papai querido, de todos os meus amigos, amados e queridos irmãos. Senhor, coloca as tuas mãos de poder e de glória. Faça com que o resplendor da tua glória, com que a luz do teu rosto resplandeça poderosamente sobre a vida de todos aqueles que procuram fazer o teu querer e a tua vontade. Senhor, entra dentro deste lar, dentro desta casa, sobre a vida deste homem e desta mulher, repreendendo todo mal, toda enfermidade, todos os dardos, todas as setas, quebrando as muralhas, correntes, as barreiras, dissipando as obras das trevas. Envia os teus anjos, arcanjos, querubins, serafim, dentro deste lar, sobre esta casa, unge os umbrais das portas desta casa. Senhor, em todos os cômodos desta casa, eu repreendo a fúria do adversário. Senhor, quebra as correntes, as barreiras, as muralhas. Dissipa, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, que impede. Confirma as bênçãos, as curas, as vitórias, em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Deus querido e amado, confirma a tua obra através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, só o Senhor é Deus nos céus e na terra, nenhum outro há em quem não haja salvação. Deus maravilhoso, eu acredito no poder da tua palavra, nas multidões das tuas misericórdias. Por isso, diante da tua presença, do teu santuário, eu coloco a vida de todos, amados e queridos amigos, irmãos e colegas. Confirma as bênçãos, as curas, Senhor, sobre cada vida. Toca na coluna lombar, na cervical, toca no coração, nos rins, no pulmão, no fígado, no baço. Repreendo o câncer no seio, no útero, no ovário, nas trompas. Senhor da glória, toca em todas as partículas do corpo humano. Desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade, seja destruída, arrancado pela raiz. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, as vitórias. Entra com providência dentro desse lar, sobre esta casa, sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Senhor, visita as vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor e de enfermidade. As vidas que se encontram, Senhor, nos manicômios, nos leprosários. As vidas que estão nas UTIs. Aqueles que estão no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, as crianças de rua, os mendigos. Senhor, os andarilhos, os alcoólatras. Deus querido, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, Senhor. Deus querido, as vidas que se encontram nos manicômios, nos leprosários. Salva, cura, liberta, transforma. Deus querido e amado, confirma as bênçãos, as vitórias, através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Concretiza, Pai, a tua obra e confirma as tuas bênçãos, as tuas vitórias. Em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Deus querido e eterno, eu agradeço, engrandeço e o glorifico ao Senhor por tudo quanto tens nos concedido sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Faça com que o resplendor da tua glória se manifeste poderosamente sobre essas vidas e sobre esses corações. Entrega a todos na palma das tuas mãos, curados, agraciados, libertos, transformados. Deus querido, abençoa as vidas que estão desempregadas. Toca nestas carteiras profissionais. Toca, Senhor, nestes currículos que foram distribuídos. Prepara o melhor dessa terra para os seus filhos. Senhor da glória, tua palavra nos relata e nos diz que os filhos dos leões sofrem fome e necessidade, mas aqueles que confiam em ti de nada têm falta. Então suple as necessidades de cada um, confirmando as bênçãos, as curas, os milagres, as vitórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.